Você talvez já tenha ouvido falar em sequenciamento de genoma ou sequenciamento de exoma. Mas o que são esses testes? Para que eles servem? Como que eles funcionam? Então, tanto o sequenciamento de genoma quanto o sequenciamento de exoma utilizam uma técnica que a gente chama de NGS, que vem do inglês Next Generation Sequencing, que significa em português sequenciamento de nova geração. Essas técnicas se baseiam em sequenciar uma grande quantidade de dados. São muitos fragmentos de DNA que são sequenciados ao mesmo tempo, numa única corrida. Ela permite, por exemplo, que a gente sequencie o genoma inteiro de uma pessoa numa única corrida, dependendo do equipamento. Então, isso é muita coisa. O genoma inteiro de uma pessoa seria mais ou menos 3 bilhões de bases de DNA. 3 bilhões daquelas letrinhas A, T, C e G que formam o nosso DNA. Então, isso é muito dado. Sequenciando assim o genoma inteiro de uma pessoa, a gente consegue saber todas as variantes genéticas que essa pessoa tem, inclusive variantes que possam estar causando doenças. O problema desse sequenciamento de genoma é que a gente vai gerar muito dado. Isso tem um custo alto e, além disso, essa quantidade enorme de dados, essas 3 bilhões de bases de DNA que a gente sequencia, elas precisam ser interpretadas e analisadas e isso é muito complexo. Então, uma versão um pouco mais econômica seria o sequenciamento de exoma. No sequenciamento de exoma, a gente vai sequenciar só algumas partes desse nosso DNA, que seriam partes que são responsáveis por codificar as nossas proteínas. Então, são alguns pedacinhos ali dos nossos genes, que vão ser lidos justamente para ser traduzidos em proteína. Isso vai dar mais ou menos 1% desse genoma, então só 1% daquelas 3 bilhões de letrinhas, Isso é bem menos informação, então isso deixa o teste mais barato para o sequenciamento de genoma e também mais fácil de ser interpretado. Isso é possível porque grande parte das variantes genéticas que causam doença, elas estão justamente nessas regiões que a gente chama de regiões codificadoras, que são as regiões que determinam a sequência das nossas proteínas. Mutações nessas regiões podem causar alterações na proteína, tornando a proteína instável, por exemplo, ou então podem até fazer com que essa proteína nem seja produzida. E isso é o que vai acabar causando as doenças. Isso a gente está falando de doenças genéticas, certo? Então, quando a gente vai fazer esse sequenciamento de exoma, ele chama assim sequenciamento de exoma, porque essas partes que são sequenciadas são exons. Como que isso funciona? Lá no nosso DNA tem nossos genes, Esses genes são transcritos para um RNA. Esse RNA inicial, ele vai ter mais partes do que ele precisa, Então, ele vai ser processado e vão ser retiradas algumas partes, que são os introns. E as partes que vão ser mantidas, a gente chama de exons. Por isso, o sequenciamento de exoma. Esse RNA daí já processado, ele vai ser transportado até o citoplasma, onde ele vai ser traduzido numa proteína. Então, justamente vai ser lida ali as bases, que a gente tem no RNA e para ser transformado em aminoácidos nas nossas proteínas. Então, como foi comentado, grande parte das variantes genéticas que causam doenças estão nessas regiões codificadoras. E no sequenciamento de exoma, a gente sequencia, teoricamente, os exons de todos os nossos genes. Então, a gente consegue pegar boa parte dessas variantes genéticas que podem causar doenças. Mas ainda assim, se eu sequenciar o exoma, todos os exons dos genes de uma pessoa, eu vou ter alguma coisa parecida com 50 mil variantes. Esse número ele pode mudar um pouco dependendo da pessoa e dependendo também de qual kit, qual equipamento você usa para esse sequenciamento. Mas ainda assim, 50 mil é muita coisa. A gente teria que interpretar tudo isso, teria que saber entre essas 50 mil o que me interessa mesmo, o que é importante nesse contexto de estar causando doença. Então, existem versões que são ainda mais econômicas, e que também usam NGS, também usam sequenciamento de nova geração. Então, se a gente tiver noção de qual é o diagnóstico do indivíduo, a gente pode pegar, por exemplo, um painel de genes, a gente chama esses testes assim, são painéis de genes, que seja mais direcionado e que a gente avalie apenas os genes de interesse para aquele fenótipo que o indivíduo tem. Então, eu posso fazer, por exemplo, um painel que seja específico para diagnóstico de fibrose cística. A gente vai sequenciar o gene CFTR, que é o gene onde estão as mutações, que causam a fibrose cística, e a gente vai sequenciar esse gene inteiro, gerando ali bastante quantidade de dado, realmente a sequência completa do gene, muito mais rápido do que com um sequenciamento convencional, e a gente consegue fazer vários pacientes numa única corrida, porque a gente está focando em um único gene. A gente também pode ter uma abordagem com doenças parecidas, então eu posso pegar um painel de genes para doenças cardiovasculares, por exemplo, ou para doenças gastrointestinais. Então, eu vou sequenciar um conjunto de genes de interesse para esse tipo de doença e vou sequenciar só eles.
Existem também painéis que são específicos para câncer. Então, eu posso ter, por exemplo, painéis que vão avaliar no tumor, né, nas células tumorais, mutações em genes que podem estar sendo responsáveis por ter desenvolvido aquele câncer no paciente, né? Então, esses painéis também vão sequenciar só alguns genes de interesse. Então, seja os painéis de genes, seja o exoma, seja o genoma, essa técnica de NGS ela tem sido cada vez mais usada. E cada vez mais tem laboratórios que usam essa técnica e outras técnicas também da biologia molecular para auxiliar no diagnóstico e no prognóstico de doenças. Gostou desse vídeo? Curte aí e manda para aquela pessoa que você acha que vai adorar saber sobre isso.